Pode começar, Pri. Então, bom dia, gente. Hoje a gente vai estar dando continuidade à aula sobre geometria e isomeria de compostos de coordenação. A gente falou na terça-feira sobre a parte de geometria e hoje a gente vai estar abordando a parte de isomeria. Eu queria saber, alguém lembra a definição de isômero? Que a gente vê. É a mesma de orgânica. Mesma fórmula molecular, só que está representado diferente no espaço. Isso. Não assim, né? Isso mesmo. Então, o isomerismo é o aspecto característico, e ele é tanto característico de composto orgânico como inorgânico, e isso, como você falou, isômeros são definidos com a mesma fórmula molecular, mas com arranjos estruturais diferentes, o que resulta em compostos com propriedades distintas. E dentro de isômeros, a gente separa ele em duas classes. Que a gente tem os isômeros estruturais, que eles diferem nas ligações entre os átomos. Então, a ligação do centro metálico vai ser diferente entre os isômeros. E os estereoisômeros, que eles possuem os mesmos ligantes, mas eles diferem pelos diferentes arranjos dos átomos no espaço. Então, os ligantes eles são os mesmos ligantes conectados ao centro metálico, só que o arranjo espacial é diferente. Aqui eu peguei um esqueminha do Misler, do livro, que é a classificação dos tipos mais comuns de isomeria em compostos de coordenação. Aí a gente tem os compostos de coordenação, e dentre eles, que eu falei, isomeria estrutural, que são ligantes diferentes, e estereoisomeria, que é a mesma ligação, mas arranjos diferentes. E dentro de isômero estrutural, a gente tem isomeria de ionização, isomeria de hidratação, de coordenação e de ligação. Acho que essa parte que vai ser um pouquinho diferente da orgânica, que a gente não aborda na orgânica. Mas na orgânica a gente aborda aqui dentro de estereoisomeria, isomeria geométrica e óptica. Então aqui a gente vai fazer uma revisãozinha. Mas é a mesma da orgânica. E aí o isômero estrutural ele também é chamado de isômero de constituição. E a estereoisomeria também é chamada de isômero de configuração. Bom, então, como eu falei, dentro de isomeria estrutural, a gente vai abordar isomeria de ionização, isomeria de hidratação, isomeria de coordenação e o de ligação. Começando pela isomeria de ionização. Esse tipo de isomeria se deve à troca de posição entre os íons coordenados da esfera interna com os não coordenados, que é a esfera externa do centro metálico. Aí eu coloquei aqui um exemplo de uma rota de preparação de dois isômeros de ionização, de complexo de cobalto. Aí aqui a gente tem o brometo de cobalto, eu vou falar um pouquinho dessa reação. A gente tem o brometo de cobalto, ele vai reagir aqui com brometo de amônio, amônia e oxigênio, O2, oxigênio. E vai resultar nesse complexo, que se submetido a aquecimento, eu vou ter esse outro complexo aqui, que eu tenho coordenado bromo, 5 amônias, e a esfera externa vai ser dois átomos de bromo. E aí eu posso ter dois caminhos de reação aqui. Se eu reagir com o sulfato de prata, vai resultar em um complexo que eu tenho o cobalto como centro metálico, um brometo e 5 amônias, e como isso da esfera interna de coordenação. E a esfera externa, um sulfato. Já se eu for para outro caminho de reação e reagir ele com ácido sulfúrico e brometo de bário, eu vou ter como o íon metálico também o cobalto, só que na esfera interna de coordenação vai ser um sulfato e 5 amônias, e o brometo vai ser como contra-íon. Então, esses dois complexos, eles são isômeros de ionização, onde aqui o brometo é da esfera interna e aqui ele passa a ser da esfera externa. E aqui o sulfato é da esfera está na esfera externa e passa a fazer parte da esfera interna de coordenação. Aí eu coloquei aqui só as formulazinhas maiores para visualizar melhor. Deu para entender?
Deu sim. Deu sim. Já Eu tá queria joia. saber se tem algum mais estável do que o outro, ou isso vai depender da questão da geometria? Questão de estabilidade? Ó, eu vou te falar a verdade, eu não saberia te responder. Você sabe responder, Raquel, só olhando assim para a fórmula? Não, a gente não tem como saber a estabilidade do complexo só pela troca de ligantes, né? A gente teria que ter medidas experimentais. Alguns ligantes estabilizam mais o complexo do que outros, como os bidentados, os tridentados, mas nesse caso, o sulfato também vai entrar aí como porque o sulfato ele pode ser monodentado ou bidentado, né? E aí, nesse caso, ele entra como um mono, então a estabilidade deve ser muito próxima, né? Isso é mais pela rota de síntese mesmo. Eu só queria fazer uma consideração, Pri, já que eu tô falando, né, antes de você continuar. O que a gente tem que ficar atento, né, essa troca de íons não é simplesmente uma troca iônica, né? Quando eu tenho ali no primeiro complexo, o brometo está coordenado ao átomo de cobalto, né? Ele está com uma ligação covalente coordenada. E quando no segundo complexo ele se transforma num contraíon, é uma ligação de caráter iônico, né? Então, assim, a isomeria de ionização, ela mostra não somente a troca de posição de íons dentro de um complexo, mas também o tipo de ligação que essa espécie faz com o centro metálico. O sulfato dentro do segundo complexo está coordenado, né? Ele está ligado covalentemente com o cobalto. Lá no primeiro complexo, ele está ligado ionicamente com o meu complexo, através de uma ligação do contraíon com o complexo todo. Pronto, Pri, pode continuar. Tá, já, então, obrigada. Aí, então, vamos continuar o próximo tipo de isomeria de hidratação. Ela também é conhecida como isomeria de solvatação e ela é semelhante à isomeria de ionização. Só que ela ocorre quando um ou mais ligantes aquo, que é o ligante a água, né, coordenada, são substituídas pelos contraíons, ou quando a molécula de água da esfera de coordenação externa substitui um ligante da esfera de coordenação interna. Então, eu coloquei aqui como exemplo o esquema de síntese de isômeros de hidratação do complexo de cromo. Aqui eu tenho o trióxido de cromo, ele vai reagir com o ácido clorídrico quente e vai formar um complexo que eu tenho coordenado com cromo duas moléculas de 2 íons de cloreto e 4 íons aqua. E da esfera de coordenação externa, eu vou ter aqui um cloreto e 2 moléculas de água, que aqui no caso e eles formam cristais verdes. E essa água aqui é chamada de água de cristalização, que aí quando a gente tem um composto que ele é hidratado, que tem essa água de cristalização, ela fica na estrutura. Ela não está, às vezes, quando o cristal é formado, ela fica presa na estrutura. Ela tem uma leve, como eu posso falar, conexão com os íons, mas ela não faz uma ligação mesmo com a molécula. Deu para entender? Ficou confuso. Que ela fica... Acho que deu para entender, sim. Ela fica dentro do cristal, quando o cristal é formado. E aí, se eu dissolver ela em água, o que vai acontecer? Uma dessas moléculas de água de cristalização, ela vai para dentro da esfera de coordenação interna e sai um cloreto e vai para a esfera de coordenação externa. E com isso forma um cristal azul esverdeado. E depois de algum tempo dissolvido na água, essa molécula de água vai migrar para a esfera de coordenação interna, formando um complexo de cromo com 6 ligantes aqua. E o contraíon vai ser 3 cloretos. Então, esse é um exemplo clássico de isomerismo, de hidratação. E a fórmula é essa, se você for olhar a fórmula, né, não altera. E aí aqui tá, eu coloquei as estruturas de como fica os compostos. Aqui eu tenho 2 cloretos coordenados ao centro metálico e 4 águas. Aqui eu já tenho um cloreto só e 5 águas. E aqui são 6 moléculas de água. E os complexos eles podem ser distinguidos pela precipitação do cloreto livre usando o nitrato de prata. Além da diferença de cor, né?
que forma de um composto para outro, eu posso precipitar esse cloreto que está na esfera de coordenação externa e, de acordo com a massa, fazer a comparação para ver qual átomo, por exemplo, aqui, esse cristal violeta, ele vai dar uma massa maior quando eu precipitar com nitrato de prata, comparado aos outros dois cristais, porque ele tem maior número de cloretos. E com isso eu posso distinguir os três complexos. Deu para entender? Acho que sim, né? Passar para o próximo, então. Qualquer coisa vocês podem interromper, tá, gente? Isomeria de coordenação. Os isômeros de coordenação eles são possíveis apenas para sais nos quais os cátions e ânions são íons complexos. Os isômeros eles surgem do intercâmbio de ligantes entre dois centros metálicos. Isso daqui tinha até foi motivo de dúvida na lista de exercícios passado, que tinha um complexo que era formado por dois íons complexos. Aqui eu coloquei um exemplo do cromo, coordenado a 6 amônias, o cátion, e o ânion é o cobalto, coordenado a 6 cianetos. E o isômero dele de coordenação vai ser o cobalto ligado a 6 amônias e o cromo ligado a 6 cianetos. Então, aí a gente presta atenção aqui, que o cromo antes estava ligado à amônia e depois ele passa a estar coordenado com o cianeto. E o cobalto estava coordenado com o cianeto, passa a ficar coordenado com a amônia. Esse daqui foi o exemplo que estava na lista de exercícios, que é a platina, que está antes coordenado aqui com o cátion, coordenado com 4 amônias, e o ânion coordenado com 6 cloretos. Já aqui a platina ela vai estar coordenada, o isômero desse composto aqui, a platina, ela vai estar coordenada com 4 amônias e 2 cloretos, e o cátion e o ânion vai estar coordenado com 4 cloretos. Lembrando aqui que se eu for fazer a distribuição eletrônica, aqui a platina ela é 2+, e aqui ela é 4+, e essa platina aqui já é 4+, e essa daqui é 2+. Outro exemplo que eu coloquei aqui foi do cromo, coordenado a 6 moléculas de amônia, e o cromo coordenado com 6 moléculas de... Esse daqui é o isocianato. E aqui ela vai estar coordenada. O isômero dessa molécula, o cromo, vai estar coordenado com 2 moléculas de isocianato e 4 de amônia. E o cátion dele vai estar coordenado com 4 moléculas de isocianato e 2 de amônia. E aí, lembrando que esse ligante aqui, ele é ambidentado. Quando coordenado ao enxofre, ele é chamado de tiocianato. Quando coordenado ao nitrogênio, ele é chamado de isocianato. A próxima é a isomeria de ligação. Os isômeros de ligação podem surgir quando um ou mais ligantes podem coordenar-se com o íon metálico em mais do que uma forma. Isso ocorre para ligantes ambidentados. Como eu falei ali, o exemplo do tiocianato, e esse daqui é o nitrito, que ambos os átomos são potenciais doadores. O nitrito aqui ele pode coordenar tanto pelo oxigênio como pelo nitrogênio, e o tiocianato coordena pelo enxofre, e o isocianato coordena pelo nitrogênio. Eu coloquei aqui como exemplo a rota de obtenção de 2 isômeros de ligação do complexo de cobalto 3. Esse complexo de cobalto 3, onde eu tenho coordenado 1 cloreto e 5 amônias, e a esfera de coordenação externa, 2 cloretos. Se eu reagir ele com nitrito de sódio, eu vou formar um complexo vermelho, que eu tenho como coordenado o cobalto, não pelo nitrogênio, mas pelo oxigênio. E
o íon NO2, né? Ele vai estar coordenado pelo oxigênio e assim com moléculas de amônia aqui. Já se eu reagir ele com a amônia diluída, vou formar um complexo que, reagindo ele com nitrito de sódio com ácido clorídrico concentrado, eu vou formar um complexo onde o cobalto, desculpa, faltou a chavinha aqui. O cobalto, ele vai estar coordenado ao nitrogênio do íon NO2 e assim com moléculas de amônia. E isso vai formar um complexo amarelo. Lembrando que aqui, como eu falei, né, nitrito, quando é coordenado pelo oxigênio, desculpa, e quando, isso eu não tinha falado, na verdade, quando coordenado pelo oxigênio é nitro e quando coordenado pelo nitrogênio é nitrito. E aí o nome desse complexo fica cloreto de pentamin nitrito nitrocobalto, já aqui cloreto de pentamin nitrito cobalto 3. E esses complexos, eles podem ser distinguidos pela cor, porque o complexo coordenado pelo oxigênio fica vermelho, o complexo coordenado pelo nitrogênio fica amarelo, ou ele pode ser identificado também usando espectroscopia de infravermelho, que é uma técnica instrumental. Que no caso dessa técnica, o que vai acontecer? Durante a análise, as bandas de absorção são características para cada tipo de ligação. Então, para o complexo coordenado pelo oxigênio, eu vou ter bandas de absorção características entre 1065 e 1470 centímetros a 1. Eu vou ter a característica... centímetros a menos. É menos 1, né? Faltou menos. Faltou menos. Bem que eu tô vendo aqui estranho. Centímetros a menos 1. É frequência de vibração, né? Isso. E enquanto para o ligante coordenado a nitrogênio, o número de ondas vibracionais correspondentes vão ser em outra faixa, que vai ser de 1310 a 1430. Menos 1 aqui também. Então, eles podem diferenciar por meio dessa técnica analítica, além pela cor também, dos compostos. Então, aqui eu coloquei um resuminho da isomeria estrutural, que é a mesma fórmula molecular, e átomos com ligações diferentes. Então, isomeria de ionização, hidratação, coordenação e ligação. De ionização, troca de posição entre os íons da esfera interna e os da esfera externa, com os da esfera externa, né? De hidratação, semelhante à isomeria de ionização, mas envolve o ligante aquo. Isomeria de coordenação, ocorre apenas para sais, no caso, o cátion e o ânion, eles são íons complexos e ocorre o intercâmbio de ligantes entre esses dois centros metálicos. E a isomeria de ligação ocorre com ligantes ambidentados, onde um ou mais ligantes podem coordenar-se com o íon metálico em mais de uma forma. Até aqui tá tranquilo? Assim. Preciso. Fica. Você consegue voltar 2 slides Uhum. atrás, por favor? Aí, nesse aqui. De ligação? Uhum. É o da frente, no próximo. Esse. Então, quando acontece ali de ligação do complexo de cobalto com NaNO2 e fica vermelho ali, o Cl que está dentro da esfera interna, ele some. O que acontece com ele? Porque ele não vira um contra-íon, né? Posso falar? Pode. Ele fica em solução, né? Essas reações são feitas em solução. A grande maioria é feita em solução aquosa. Então, quando eu tenho ali a solução de nitrato de sódio, de nitrito de sódio, com certeza em solução troca o íon nitrito, que nesse caso vai ser coordenado como íon nitro, e o cloreto vai para a solução. Né? Com certeza, se eu fizesse uma reação com com nitrato de prata, ia precipitar cloreto de prata na solução. Por quê?
com certeza o cloreto estava livre lá dentro. Entendi. Obrigada. Nada. Não Se tinha fosse uma perguntado reação em isso. estado sólido, realmente isso não teria como acontecer. Mas em solução, a gente tem vários íons ali presentes e eles competem com o centro metálico. Tá bom. Vou passar aqui, então. Aí agora a gente vai entrar na estereoisomeria, que é a isomeria geométrica e a óptica. Então, eles possuem os mesmos ligantes, mas diferem pelo arranjo dos átomos no espaço. Bom, a isomeria geométrica ocorre em moléculas de astereoisômeros, ou seja, elas não são imagem especular um do outro. Aqui eu coloquei o exemplo aqui de duas moléculas, onde se eu colocar aqui um espelho, espelhar essas moléculas, igual na orgânica, aqui, essa molécula aqui, e comparar, né, com essas outras duas moléculas. Essa daqui não é a imagem especular da outra, então ela é um diastereoisômero. Já essa daqui, se eu comparar essas duas moléculas, uma é a imagem da outra, então ela é um enantiômero. E há dois tipos de isomeria geométrica para compostos de coordenação. Um que a gente já conhece da orgânica, que é a cis-trans, e a outra, eu não sei se já ouviram falar, eu não lembro de ter visto na orgânica, mas é a FAC-MER. A cis-trans. Alguém lembra como que é a geometria cis-trans? A diferença? No cis, os dois grupos mais volumosos ficam para o mesmo lado, e no trans é ao contrário, fica cada um em uma direção. Isso, lado oposto. Então, o isômero cis, eles possuem os ligantes semelhantes em posições adjacentes na estrutura, que aí, no caso, falou os ligantes mais volumosos, né? Eles podem ser considerados os mais semelhantes dependendo da estrutura. E o isômero trans, que possui ligantes semelhantes em lados opostos em relação a um plano. Aí aqui eu coloquei um exemplo aqui de cis-trans, que a gente tem aqui dois isômeros, dois compostos aqui em cis, um está do lado do outro, e aqui, se for ver o verdinho, ele já está em trans, que é um oposto ao outro. E aqui, na geometria octaédrica, a gente pode olhar esses ligantes azuis aqui. Eles estão em cis, nessa estrutura, nessa geometria, e aí, se a gente observar esse outro aqui, eles já estão em trans, cada um está aqui na extremidade do octaedro. Exemplos de geometria cis-trans. Aqui, eu já até falei na parte lá de geometria sobre a cisplatina, e a gente também tem a versão dela trans, que aqui no caso, essa molécula aqui, ela possui atividade antitumoral, ela é usada no tratamento de câncer. Já o trans, o isômero trans dela não possui atividade antitumoral. Outro exemplo aqui, a gente tem esse complexo de cobalto bidentado, formando octaedro aqui, e no caso aqui, o brometo ele está em trans, nessa primeira estrutura, e aqui ele já está em cis. E também a estrutura bidentada aqui, né? Ela está em trans aqui e está em cis. E lembrando que o tipo de isomeria cis-trans, ele deve ser indicado aqui na estrutura química, na nomenclatura. Então, você vai colocar antes se a molécula é trans, se ela é cis, o prefixo. Né? Já o tipo FAC-MER. Esse tipo de isômero, FAC vem de facial, e MER FAC de facial, e ele tem todos os seus 3 ligantes iguais distribuídos no vértice de uma face, por isso facial. São triângulos do octaedro. Já o MER, ele vem de meridiano, e ele tem os seus 3 ligantes iguais contidos em um mesmo plano, que passa pelo centro do octaedro. Ou seja, o plano contém o metal, o íon metálico. Aí aqui eu coloquei o exemplo
aqui nós temos, olhando aqui o ligante vermelho, ele está em Mer, aqui se a gente fazer um triângulozinho, ele vai passar pelo centro, olha só, do metal. Já aqui está em Fac, porque olha só, se a gente olhar aqui, triângulo vermelho, não passa pelo centro metálico, é uma face do octaedro que a gente está representando aqui. Deu para entender, gente? Priscila, Sim, deu sim. isso só acontece em octaedro? Isso, porque eu preciso ter 3 ligantes aqui no, por exemplo, deixa eu ver qual outra geometria. Não tem como ocorrer na quadrado planar. A gente vai ver isso para frente. Depois eu vou comparar a isomeria mas é só nos octaedros que acontece isomeria Fac-Mer. Vou ficar tá. mais claro na Obrigada. parte que eu vou comparar a isomeria e a geometria. A gente ainda vai juntar essas duas partes, que eu tinha falado lá na parte de geometria que a gente ia precisar dela para entender a isomeria. E aí, exemplos de isomeria Fac-Mer. Aqui eu tenho os 3 ligantes aqui de cloreto e de fosfina. Também aqui na face do octaedro. E aqui ele já está no meridiano aqui. Lembra que ele corta o íon metálico. Então, sempre que ele passar no meio do íon metálico é o Mer. O Fac, ele não passa pelo centro metálico, ele fica só na face. E também ele tem que ser indicado na estrutura química, na nomenclatura, o prefixo. E agora a gente vai falar da isomeria óptica. Ocorre com moléculas que são enantiômeras, ou seja, moléculas que são assimétricas e imagem especular que não podem ser sobrepostas. São os complexos quirais, igual o da orgânica, o carbono quiral. Então aqui, se a gente, um exemplo, a gente colocar um espelho, a molécula ela vai ser igual a mão, né? Vai ser imagem perfeita uma da outra, mas depois quando a gente sobrepor, uma não é igual à outra. A gente não consegue sobrepor ela. A gente consegue espelhar, mas na hora de sobrepor é diferente. Isso também ocorre para os complexos. Aqui está um exemplo de complexo bidentado. Eu até fiquei na dúvida na hora que eu olhei essa imagem, então assim, gente, eu não consegui ver, principalmente essa imagem aqui, eu acho que fica difícil de visualizar. Aí o que eu fiz? Comprei massinhas, que eu não tenho o modelinho atômico, eu não sei se vocês têm, se já fizeram de isopor, mas aí eu comprei massinhas para tentar visualizar. Massinha, peguei aqui negocinho de pão, como que fala? Esses palitinhos que vendem. Então, assim, eu indico, caso vocês tenham dificuldade de ver isomeria óptica, que eu acho que dependendo da molécula fica difícil de visualizar, fazer com um modelinho, que ajuda bastante. Aí ontem eu fiquei até 1h da manhã com essas massinhas. Uma beleza. Mas assim, se você tentar sobrepor esse complexo aqui com esse complexo, ele não vai sobrepor. Você não vai conseguir. Eles são imagem, mas não sobrepõem. E esses enantiômeros, eles possuem muitas propriedades idênticas, como ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade e reatividade. Mas eles são conhecidos também como isômeros ópticos porque eles promovem o desvio da luz polarizada. Então, o que significa isso? Que interagindo com a luz plana e polarizada, os isômeros ópticos em solução conseguem distinguir os dois tipos de isômeros. Se o plano da luz rodar para o sentido horário, que é da direita, é destrógeno, igual da orgânica, né, gente? Se o plano rodar pelo sentido anti-horário, aqui é direita, e anti-horário, esquerda, é levógeno. Isso daqui é só uma curiosidade mesmo, lembrando. Aí eu coloquei aqui o exemplo do polarímetro, que é o equipamento que vai medir esse desvio da luz, onde aqui eu vou ter uma fonte de luz. A luz natural aqui, ela é direcionada para tem vários sentidos. E aí eu vou colocar aqui um polarizador para ela direcionar o feixe de luz em um único plano.
Então, aqui a luz, ó, ela vai ficar polarizada, vai ficar só em um plano. E aí eu vou passar no tubo, essa luz, ela vai passar por um tubo que contém a nossa amostra, no caso, o complexo, e aí a luz, ela vai ocorrer um desvio. E aí esse desvio, eu vou observar ali no analisador, e aí eu vou medir a quantidade, o ângulo, né, desse desvio, comparar essa luz que foi desviada com a luz que foi polarizada. E com isso eu consigo saber o ângulo e o sentido desse desvio. E aí eu consigo diferenciar os dois isômeros. Com relação à isomeria geométrica, aqui eu vou começar a relacionar a isomeria com a geometria. Para complexos tetraédricos, que aqui a gente pode relembrar muito bem a orgânica, que o carbono ele tem uma geometria tetraédrica, né, com os outros ligantes, com 4 ligantes. Então aqui é semelhante ao carbono. Os únicos isômeros simples para complexos tetraédricos são os isômeros ópticos, com a orgânica, né, que a gente tem aqui os dois enantiômeros. Se você colocar um de frente para o outro aqui, as moléculas elas vão ser um espelho do outro, mas quando você for sobrepor, você não consegue sobrepor essas duas moléculas. Mais uma vez eu indico aqui, compre uma massinha, os palitinhos e faz em casa, se achar difícil visualizar isso daqui. Porque visualizar assim, pelo menos eu tenho um pouquinho de dificuldade. Jujuba também serve. Isso daí é melhor ainda, que depois que no final você come. acabar. Exatamente. E aí eu sugiro pegar os modelinhos. Gente, eu fiquei, sério mesmo, ó, eu fiquei um tempão testando, eu vi a molécula, tô assim, será que é mesmo? Fiz vários. Então, assim, brinque em casa com isso. Aproveita que a gente está em casa para ir testando os enantiômeros. E aqui é um enantiômero que tem um ligante bidentado. E ele também não se sobrepõe. É uma imagem especular do outro, mas quando você for sobrepor as duas moléculas, você não vai sobrepor. Não vai conseguir a sobreposição. Certinho. Então, eles são isômeros ópticos. Já aqui para complexos quadrado-planares. Os únicos isômeros simples de compostos quadrado-planares são os isômeros cis-trans. Aqui eu coloquei um exemplo, que a gente até viu ali a cisplatina com o isômero trans dela. Aqui é a mesma coisa. Então, aqui eu tenho os isômeros A e B, eles estão em cis, e já aqui eles estão em trans. Então, aqui ele simplificou, né, como o complexo MA2B2, que o A representa um ligante e o B representa outro tipo de ligante. Pode perguntar. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não. Aqui eu coloquei outro exemplo, onde eu tenho 2 ligantes iguais, 3 tipos de ligantes, sendo que 2 são iguais. Então, aqui eu vou ter os ligantes que são iguais em cis, e aqui eu vou ter ele em trans. Nós temos outra possibilidade para quadrado planar, que essa daqui não é muito usual, que vão ser quando os 4 ligantes são diferentes. Tem alguns livros que retratam isso, se você sempre usar o ligante que é mais volumoso, que, como alguém falou antes, né? Eu vou pegar ele e fazer ele comparar em relação ao outro que é o segundo mais volumoso. Ou também, eu posso pegar aqui, ó, A trans em relação a B. Então, eu vou estabelecer aqui um desses ligantes, o A. Ele está trans em relação a B. Aqui também, o A, ele está trans em relação a quem? Agora ele está em relação a C. O A aqui, ele está em trans em relação a B. Mas só que, mais uma vez, isso daqui não é muito usual de utilizar, né? Mas existe. E a gente tem também quando eles são bidentados,
que aqui eles estão em cis, o A, as moléculas A e B, elas estão em cis, e aqui elas estão em trans. Lembrando que aqui é um ligante bidentado que está coordenado por 2 átomos diferentes. Então, aí a gente consegue comparar o A e o B. Conseguiram entender, gente? Sim. Eu sei que é muita coisa para absorver, assim, mas aos pouquinhos, se a gente for treinando, a gente consegue, com o tempo, visualizar. Outro tipo de geometria, complexos piramidais trigonais e pirâmides de base quadrada. Para esses complexos, pela interconversão possível das formas, ou seja, uma forma eu consigo, esse daqui são ligantes com a geometria n igual a 5. Disse que eles não são estereoquimicamente rígidos, ou seja, eles não são complexos fixos, né? Um consegue transformar no outro, um distorce. É aquela pseudo-rotação de Berry que eu expliquei na parte de geometria. Então, mesmo que formem isômetros, eles não são separáveis. Com isso, aqui está só um exemplo, né, da bipirâmide trigonal e a bipirâmide de base quadrada. Então, a gente não consegue separar isômeros deles para esse tipo de geometria, porque uma geometria se transforma na outra. Com isso, eu não consigo estabelecer um isômero certo. Vamos lá para os octaedros. Esse daqui é o que tem muitos tipos de isômeros. Eles têm isomeria geométrica, sendo que quando tem 6 ligantes iguais, ou 5 na estrutura, né, o metal coordenado a 6 ligantes iguais, ou o metal coordenado a 5 ligantes iguais e um diferente, eles não apresentam isômeros, porque não apresenta isomeria geométrica. Porque não tem como você formar um complexo que não seja sobreponível ao outro. Todos eles, se todos os ligantes são iguais, então quando você sobrepor, você vai conseguir fazer a sobreposição. E se um ligante é diferente também, você consegue rotacionar, quando você for sobrepor, vai ser igual. Então não possui isomeria geométrica. Já para complexos octaédricos, que eu tenho 4 ligantes iguais e 2 diferentes, eu tenho o tipo de isomeria cis-trans, onde os 2 ligantes iguais aqui, vou estabelecer eles como cis, e aqui eles estão em trans. E quando for 3 ligantes iguais, 2 tipos de ligantes, sendo 3 de cada um, eu vou ter os isômeros MER e FAC. Onde aqui, esse daqui é o MER, que olha só, vocês podem ver que se eu for passar um triângulo aqui, ele vai passar pelo centro, pelo íon metálico. E aqui já é só a face. Você vai formar um triângulo aqui na face do octaedro. Continuando para complexos octaedros e dentro de isomeria geométrica. Quando o complexo ele tem 3 tipos de ligantes, 2 de cada, que é o Ma2, B2, C2, ele possui 5 isômeros geométricos diferentes. Eu vou poder ter o isômero todo mundo em trans, todos em trans, aqui o verde está em trans, o C está em trans, o A está em trans. Eu vou poder ter o tipo de isomeria 3 com par trans e os outros 2 em cis. Então, aqui o A está em trans, um par em trans. O A está em trans e os outros 2, o B em cis e o C em cis. Aqui o B está em trans, o A em cis, C em cis. E aqui o C está em trans, o A em cis e o B em cis. E todos esses são complexos diferentes. E aqui eu vou ter um enantiômero, se todos eles estiverem em cis. Eu vou ter imagem especular um do outro, mas ao sobrepor eles não vão ser sobreponíveis. Então são moléculas diferentes. E todos os ligantes em cis, A em cis,
sem cis, bem cis. Agora, para dentro de isomeria ótica. Várias possibilidades de arranjo para isomeria ótica existem, e independente de se o ligante é mono ou polidentado. Então, para essa parte aqui, eu recomendo as massinhas. Ajuda bastante. De novo, reforçando. Aqui, como eu mostrei lá, né, além deles ser cis, todos estarem cis, eles são também enantiômeros. E aqui é um complexo que ele é formado por 3 ligantes bidentados. É o manganês, manganês ligado a acetilacetonato, que é esse ligante aqui. E se você for colocar uma imagem especular do outro, você vai ver que eles são enantiômeros. Eles são imagem especular um do outro, mas não são sobreponíveis. Então, esse daqui é o tipo de complexo que é o metal ligado a 3 ligantes bidentados. Dentro de isomeria ótica, a gente também tem complexos do tipo 2 bidentados, do complexo octaedros, com 2 ligantes monodentados e 2 bidentados. Então, eu vou ter aqui enantiômeros, onde eles vão estar enantiômeros em cis, e eu vou também ter aqui uma molécula em trans. Então, aqui, os ligantes bidentados, eles estão aqui um adjacente ao outro, e aqui aí consigo fazer a imagem especular não sobreponível. E aqui os ligantes bidentados, eles vão estar em posição trans. Um na extremidade e outro em outra, né? E os cloretos aqui também. Aqui os cloretos em cis e aqui os cloretos também em trans. O produto da reação de cloreto de cobalto 3 com etileno de amina, razão molar 1:1, que ocorre esse tipo de isomeria. E esse produto 66 aqui, ele é chamado de cis-diclorobis etileno de amino cobalto 3, é violeta. Já esse em trans, ele é verde, que é o íon trans de cloreto bisetileno de amino cobalto 3. Então, a gente pode separar esses isômeros, o cis e o trans, pela cor do isômero. Então, aqui uma observação. O mesmo complexo, ele pode apresentar comitantemente vários tipos de isomeria. Então, um complexo pode ter vários tipos de isomeria. E, em primeiro momento, é necessário definir quais ligantes se ligam com quais metais, através dos átomos doadores, para ver se existe isomeria estrutural. E depois a gente considera as diversas possibilidades no arranjo tridimensional. E a gente muda, né, os ligantes de lugar e vê se a gente consegue fazer uma molécula que uma seja diferente da outra. Com isso, para apresentar a isomeria geométrica e ótica, que é a estereoisomeria. Esse esqueminha, aqui eu coloquei um esqueminha do livro, do Missler, que ele coloca lá. É como se fosse uma direção para como você vai ver se ele tem isomeria ou não. Então, você tem 2 moléculas, 2 ou mais moléculas com fórmulas idênticas. E aí você quer saber se ele tem isomeria ou não. Então, a pergunta que você vai fazer: as ligações situam-se entre os mesmos átomos? Se sim, eles podem ter estereoisômeros, que também são chamados de isômeros configuracionais. Isso daqui é a mesma coisa. Se não, eles podem ter isômeros estruturais ou constitucionais, que é isômero constitucional, isômero estrutural também mesma coisa. E aí, dentro de isômeros estruturais, a gente tem de ionização, de hidratação, de coordenação e de ligação. Já que se as ligações estão entre os mesmos átomos, cada um é idêntico à sua imagem especular,
ela pode ser idêntica ou não idêntica. Se ela não for idêntica à sua imagem especular, é enantiômeros ou isômeros óticos. Se ela for idêntica à sua imagem especular, pode ser um diástro isômero, que é o isômero geométrico. E aí, dentro do isômero geométrico, a gente vai ter cis, trans e o FAC-MEC. Lembrando que aqui a gente pode ter um isômero de ionização aqui, e aí depois a gente vem aqui para ver se ele tem estereoisomeria. E é isso, gente. Agora eu vou falar um exemplo. Alguém tem alguma dúvida? Comentário? Falei muito rápido? Não, tô tranquilo. Tranquilo? Então vamos passar para um exemplo. Aqui eu coloquei quais isomerias são possíveis para os seguintes complexos. Eu dei o complexo e quero saber se eu consigo, a partir dele, ter algum tipo de isômero. Aqui, esse complexo que eu coloquei aqui. Tem o metal coordenado A, 2 cloretos e 4 amônios. Bom, primeira coisa, ele tem isomeria estrutural? Eu vou olhar aqui, para ter isomeria de ionização, eu preciso de um contraíon aqui. Não tem. Para ter isomeria de hidratação, eu também precisava de um contraíon e ainda ter ligante aqua, ou uma água de hidratação. Não tem. Para ter a isomeria de coordenação, precisava ser um cátion e um ânion de... o cátion e o ânion ser complexos. Aqui eu só tenho o cátion, não tenho o ânion, então também não. E de ligação, eu precisava de ter o contraíon. Não. De ligação, um ligante ambidentado. Cloreto é monodentado, amônio monodentado. Então, não tem isomeria estrutural. Estereoisomeria. Primeiro aqui eu coloquei para a gente classificar o tipo de molécula, mas apesar de que decorar, tipo assim, molécula do tipo M, A2, B2, C2, é tal isomeria. Eu acho que isso não funciona muito. A gente tem que analisar a molécula para depois, e a partir da análise da estrutura, ver isso. Mas eu coloquei aqui só para a gente comparar depois. MA2B4. Então, a geometria possível para isso. Aí a gente volta lá na outra aula. Qual que seria a geometria possível para essa? A geometria, de acordo lá com a outra aula, a única possível vai ser a octaédrica. E então eu pego e desenho uma estrutura octaédrica qualquer para eu começar a analisar a estereoisomeria. Aqui eu coloquei as moléculas sem ser num local pré-determinado, né? Coloquei os ligantes aqui, coordenados todos ao centro metálico. E aí aqui fica bem mais fácil de observar, né? Se a gente for olhar aqui, a gente tem um cloreto aqui, um cloreto aqui. A hora que a gente bater o olho aqui, a gente já vê, um está numa extremidade e outro na outra, então, geometria cis-trans. Aí, isomeria geométrica, né? Cis-trans, a gente tem aqui. Aí a gente pega e desenha outra molécula com, aqui no caso, essa é a trans, então qual que seria a cis? A gente consegue achar cis-trans. O outro tipo de isomeria geométrica seria FAC-MEC. FAC-MER. Só que para isso a gente precisa ter 3 ligantes iguais. Aqui a gente tem 4 ligantes iguais e 2. Então, não tem como ter a isomeria FAC-MER. Isomeria ótica. A gente consegue aqui fazer com que seja uma imagem especular do outro sem ser sobreponível. Fazer para essa molécula aqui é mais fácil de ver, né? Não, essa daqui não teria possibilidade, que vai ser uma imagem igual a do outro, só que você nem precisa de rotacionar, uma já é sobreponível à outra. E essa daqui, se a gente fazer também colocar um espelho e projetar a molécula, depois a gente consegue rotacionar e sobrepor. Então, com isso também não tem isomeria ótica. Conseguiram entender?
Tá tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Próximo exemplo. Esse daqui é um cobalto coordenado a um brometo, a um cloreto, a um iodeto e a uma molécula de água. Esse daqui, vocês conseguem responder essa? Se teria isomeria estrutural? Algum tipo, pensando ali, isomeria iônica. Vocês acham que teria possibilidade? A iônica eu acho que não. Não. Por quê? Porque eu não vou ter o contra íon, né? Aí não tem como, não tem esfera de coordenação interna e externa. A isomeria de hidratação. Isso que eu tô confusa, é que, tipo assim, tem a molécula de água ali, só que eu não sei se pode falar se é porque a molécula de água não tá como contra-íon. Ela tá como ligante. Aí eu não sei. Nossa, agora eu fiquei na dúvida. Não. Raquel, eu poderia colocar essa água aqui, ponto H2O, num complexo direto sem ter contra-íon? Acho que não, né? Pode sim, a água de hidratação Pode? não está relacionada se ela é íon ou se ela é molécula, né? Assim, se é um composto neutro. O que determina se vai ter água de hidratação ou não é mais a estrutura de cristalização. Se a estrutura vai permitir ter essa água ou não. Isso são dados experimentais. A gente só consegue ver se tem uma água hidratada quando a gente faz um experimento para saber se tem ali uma água coordenada. Mas neste caso aí, essa água, ela está coordenada, ponto. Para eu saber se ela teria esse tipo de coordenação, eu teria que ter outro dado. Falar, olha, em algum outro experimento eu percebi que essa água pode estar hidratada. Então, aqui a gente não tem como afirmar isso. Entendi. Então, aqui no caso, não teria como afirmar se tem de hidratação. E a de... Aqui eu coloquei para frente, né? A de coordenação também a gente não teria como, porque a gente não tem um cátion e um ânion, que são íons complexos, para formar o complexo como um todo. E a de ligação também não, porque todos os ligantes aqui são monodentados. Vocês conseguem ver aqui, a partir dessa fórmula aqui, aí a gente vai ver qual isomeria estrutural, né? O tipo dela aqui é ABCD, todos os ligantes são diferentes. E aí vocês conseguiriam ver qual a geometria? Saber? Lembrar? Assim. Eu não sei se tá certo, mas são 4 ligantes, então poderia ser tetraédrica? Poderia ser tetraédrica ou quadrada planar. Isso. Então, vocês lembram qual que é a diferença para ser tetraédrico ou quadrado planar? Aí, pode falar. Não, é porque eu não lembro. Foi mal. Então, não, sem problemas. Mas é muita matéria em uma semana para lembrar de tudo. Não entendo. A tetraédrica, a quadrada planar é a mais rara. A tetraédrica é a mais comum. A quadrado planar, você precisava ter uma configuração D8 ou um S1D7. Então, a gente precisa fazer a distribuição eletrônica aqui do cobalto e ver qual que seria qual que seria a distribuição eletrônica dele, como que ficaria. E aí, no caso, a distribuição eletrônica dele dá S0D7, se eu não me engano. Então, já que não é D8 e nem S1D7, vai ser tetraédrica. Aí, então, eu desenho tetraedro aqui, sem preocupar qual ligante vai ficar em qual posição. E aí eu vou pensar, ele tem isomeria geométrica? Eu já risquei aqui. Teria isomeria geométrica? Teria como fazer cis trans? Não. Né?
olhando assim, batendo o olho, não teria, né? Porque todos os ligantes são iguais, diferentes. Aqui no caso teria como fazer aquela exceção que eu falei, o cloreto está em trânsito em relação à água, mas isso é mais raro. Não, não? geometria tetraédrica, ela nunca tem Desculpa, eu tô isomeria confundindo. geométrica. Porque olha só, quando a gente olha para um quadrado plano, né, depois eu desenhei lá no quadro quando você acabar, Pri, nem todos os ligantes são vizinhos. Quando eu olho para um tetraedro, todos os ligantes são vizinhos, né? O bromo, ele está vizinho ao iodo, ele está vizinho ao cloreto, ele está vizinho à água. Então, não tem como ser esses trans, porque eles são todos adjacentes, eles são todos vizinhos. Isso. Então, a isomeria geométrica, ela só aparece em compostos que são quadrados planares, quando o número de coordenação for 4, né? É isso, gente. Desculpa. Eu misturei aqui as coisas. Mas então não tem isomeria geométrica. E aí, se a gente for lembrar da orgânica aqui, né, o carbono, quando a gente tem, né, um carbono quiral, que ele tem ligação com 4 ligantes diferentes, o tipo de isomeria que a gente vai ter é a isomeria ótica. Que aí eu traço um plano aqui, né, e faço um espelho do composto, e aí eu vou ver que eles são enantiômeros. Então, eu tenho isomeria ótica. Aqui. Próximo exemplo, eu queria que vocês me ajudassem a fazer aqui. Tem isomeria estrutural? A gente consegue pensar aqui em isomeria estrutural. Ô, Pri, você não colocou uma figurinha da estrutura aí para ajudá-los? Eu coloquei depois. Mas aqui, ó, deixa eu falar. A gente tem 2 ligantes. Tenta desenhar com o mouse aí, aqui no cantinho, que você sabe que não vai ter apresentação. Esse é o problema, não lembro qual cantinho que não tem. É coisa para você apaga. Tá. Tem canetinha amarela? A caneta é melhor. Você colocou marca-texto. É o do meio, isso. Aqui. Vamos lá, minhas habilidades de desenhar. Não é algo trivial. Eu tenho aqui o íon metálico, ele está coordenado a um carbono, que ele está coordenado aqui com uma ligação tripla. Só um detalhe, você desenhou o rutênio e seu complexo é de ródio. Eita, isso é um H, gente, não é um U. Esse R aqui significa um composto alquil. Pode ser um metil, etil. Então aqui ele está ligado a 1. Ligado a outro. Vou pôr um hidrogênio aqui. Isso indica que essa ligação está para cima. O fósforo ligado a 3 grupos metil. Ó, um fósforo ligado ao metil, né? Aqui e aqui eu tenho outro. Nossa, que bonito, meu Deus. Agora eu entendo porque você comprou a mesa digitalizadora, Raquel. Pri, tem alguma coisa errada nesse complexo. Porque não existe um ligante fósforo ligado a um único metil. Existe o trimetilfosfina. Esse então, fósforo tá ligado a 3. Estão faltando 3 metis aí. Tá faltando 2 metis em cada trifenilfosfina. Isso. Você concorda que para ficar estável um fósforo tem no mínimo 3 ligações? Uhum. Tá faltando aí uma situaçãozinha aí. Aqui já... Deu para entender aqui, gente? Minha ótima apresentação da molécula. Pronto. A gente consegue ver isomeria estrutural. Os tipos de isomeria estrutural vai ser a isomeria iônica,
isomeria de ligação, isomeria de complexação e a isomeria com a água, que eu esqueci o nome. Isomeria, alguém lembra? Iônica. De hidratação. Hidratação, obrigada, eu estava lembrando só do H. Isomeria de hidratação. Então, vocês acham que tem algum tipo dessa isomeria? Pode ocorrer nesse complexo? Acho que não. Não, isso, porque a de hidratação a gente não tem, né, moléculas de água coordenadas, de ionização, a gente não tem aqui não é composto de um cátion e um ânion. O de complexação, a gente tinha que ter um cátion e um ânion complexos, íons complexos, e o de ligação, ligante ambidentado. E todos os nossos ligantes aqui são monodentados. A trifenilfosfina é monodentada. Esse outro complexo aqui também é monodentado, o hidrogênio monodentado. Então, com isso, a gente não tem isomeria estrutural. É trimetilfosfina. O que eu falei? Você falou trifenil. Ai, desculpa. Trimetil. Trimetilfosfina. E a estereoisomeria. Aí aqui eu só coloquei o tipo, apesar da gente não ficar muito preso a esse tipo aqui. Só para ter uma ideia, a gente tem 2 ligantes iguais, um diferente, 3 tipos de ligantes, sendo que eu tenho 2 de A, 1 de B e 3 de C. Então aqui a geometria é octaédrica. Se a gente for olhar, fazer distribuição eletrônica e ver aqui não é aqueles complexos que eu tinha falado aqui para ser outro tipo de isomeria. Lembra, se vocês lembram, mas só que tinha que ser formado com tungstênio, molibdênio, rênio, afto e zircônio. E aí os centrometálicos não são esses, então a isomeria, geometria vai ser octaédrica. Agora deixa eu apagar aqui. Então, isomeria octaédrica. Desenhei um isômero octaédrico aqui, qualquer, sem preocupar com a ordem dos ligantes. Isomeria geométrica. Eu vou ter isomeria cis-trans? Vocês conseguem ver? Se teria possibilidade? Eu acho que sim. Isso. Quais ligantes? Eu pensei só nesse carbono tripla carbono. Isso. Aí eu vou poder fazer isômero cis-trans com esse ligante aqui. E, além do cis-trans, teria outro tipo de isomeria? Vocês conseguem ver isomeria FAC-MER? Sim. Sim. E esse daqui seria qual isômero? O FAC. O FAC. Isso. Então, aqui eu teria o trans. E aqui, esse daqui seria isômero FAC, esse daqui isômero trans e MER. E aqui seria o isômero... Eita, MER e cis. Deixa eu colocar a nomenclatura, fica mais fácil. Raquel, deixa eu tirar só uma dúvida. Quando, por exemplo, não faz diferença eu colocar esse ligante aqui ou aqui, ele continua sendo, eu posso considerar ele cis ou eu posso omitir? Como é que é? Não, porque esse ligante aqui está em cis em relação a esse. Sim. Mas só que para ele ser FAC, de todo jeito ele vai ter que ser cis.
Então, eu Sim. poderia omitir? Sim. Aí ele não colocou o cis porque ele só teria essa configuração. Mas não estaria errado colocar o cis, O não. cis. Isso eu fiquei com dúvida nessa parte. Então, é o cis e fac. E aqui a gente pode ver que eles já estão em trans e mer. Então, eu vou colocar aqui os dois prefixos, o mer e o trans. Já aqui, ó, ele está em mer, a trimetilfosfina, e os outros ligantes aqui de carbono, eles estão em cis. Então, eu vou pôr mer cis. Então, esses daqui seriam os 3 ligantes possíveis, 3 estruturas isomerias. Isômero ótico. Fazendo aqui, projetando espelhado essas moléculas, eu não teria isômero ótico. Fazendo todas as moléculas espelhadas, eles não seriam isômeros óticos. Gente, tem mais um último exercício para fechar. Esse daqui é um complexo de cobalto que eu tenho 2 nitritos e 2 amônias, como contrair um cloreto. Então, tem isomeria estrutural? Vocês conseguem ver se tem? Olhando aqui a estrutura. Sim. Qual? No caso, se esse PL entrasse pro composto coordenado. É isso. Então, essa seria a isomeria de ionização. Aí, pode haver intercâmbio de íons da esfera externa com a interna? Sim, isso mesmo. E aí, no caso aqui, o cloreto, ele entraria para a esfera de coordenação interna. Desculpa, gente, eu coloquei a estrutura aqui errada, que é um cloreto e ficaria um nitrito aqui dentro também. E ficaria um cloreto do lado de fora com um nitrito. Não, perdão. É aquele caso que um cloreto fica na solução. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Isomeria de hidratação. Isso. É isso mesmo. Isomeria de hidratação. Teria como? Acho que não. Não. Isso, porque não tem molécula de água. De coordenação também não teria, porque não são cátion e ânion de coordenação. Isomeria de ligação. Vocês acham que teriam? Isomeria de ligação tem algum ligante bidentado? Ambidentado? Aqui, dá uma dica. A nitrito. Ele pode ser nitro, coordenado ao oxigênio, nitrito, coordenado ao nitrogênio. Então, poderia ter. Onde eu coloco aqui ele coordenado a um oxigênio, e aqui ele já estaria coordenado a os dois coordenados os dois grupos NO2 coordenado ao oxigênio. Estereoisomeria. O tipo da molécula, não, é A2. Gente, é porque eu tinha alterado. A molécula, ela é A2C4. Considera esse B aqui, tá? Aqui é um 4. A2. Geometria dela. Ela é octaédrica. Então, teria geometria cis-trans. Vocês conseguem ver? Aqui eu ignorei um.
Lembrando que a gente coloca aqui, né? 2 mais. Teria isomeria cis-trans? Olhando para esse composto, desenho um composto qualquer. Sim. Aqui com nitrito. Então, eu poderia ter o nitrito tanto na posição trans, que está aqui, como na posição cis. Já aqui, vou adiantar aqui. A gente teria também como fazer com que um cloreto entrasse na esfera de coordenação. Com isso, que é a isomeria iônica que a gente fez. A gente coloca um cloreto e tira os dois, e troca um cloreto por um nitrito, né? Então, o cloreto aqui, ó, ele está em relação a cis ao nitrito, ó, trans, e aqui ele já está em relação cis. Outro, então, aqui, ó, a nomenclatura, como que seria? Esse daqui seria trans, e eu teria 2 nitritos na esfera de coordenação interna, 2 cloretos na esfera de coordenação externa. Já que o cis desse seria fundado em cis, né? Os 2 nitritos em posição cis, e aqui eu teria um nitrito e um cloreto em posição trans. E aqui o nitrito e o cloreto em posição cis. Como ele é ambidentado, eu poderia muito bem colocar um nitrogênio, um nitrito, fazer com que ele seja nitro. Então, ao invés do NO2, eu fazer a ligação com ele com nitrogênio, eu faria com oxigênio. Então, eu teria esse isômero. E aí, esse isômero aqui, ele está em posição trans. Então, eu poderia colocar ele em posição cis. Teria outro isômero. Que aí esse seria o trans. E aí, lembrando aqui, muda a forma como que eu represento o NO2. Mas eu também poderia ter os 2 coordenados pelo oxigênio. Então, eu teria os 2 em posição trans e os 2 em posição cis. Aí, aqui trans e aqui cis. Além disso, esse nitrogênio aqui, eu posso fazer ele coordenar, ó, esse NO2, eu posso fazer ele coordenar com oxigênio ao invés do nitrogênio. Então, eu teria outro isômero. Aqui, diferente desse outro aqui. Esse daqui é a mesma coisa. Teria outro isômero. O trans, aqui em relação ao cloreto, e o cis. E aqui, eu ainda esqueci aqui de desenhar um outro isômero que eu pensei ali depois, que eu poderia, ao invés de... Porque eu tenho 2 cloretos na esfera de coordenação externa, vocês lembram, né? Gente, isso aqui é um cloreto, 2 cloretos. Então, eu ainda poderia ter os 2 cloretos na esfera de coordenação interna. E aí, aqui seria as 4 amônias. E os cloretos na posição cis. Aqui e aqui. E a nitrito, desculpa, gente. Os 2 nitritos na esfera de coordenação externa. Então, ainda tinha esses 2 isômeros. FACME. Eu não vou ter esse tipo de isomeria porque eu não tenho 3 ligantes iguais para formar um triângulo. Então, não tem. Isomeria ótica. Fazendo também a imagem especular todos esses isômeros, eu não vou ter isômero ótico. E é isso, Mas gente. Oi? Mas tem 3 ligantes iguais aí. Você fala na de baixo, né? Aí o NH33.
Eu não entendi. Tem como falar um pouquinho mais perto do microfone? Meu vizinho resolveu cortar a grama hoje. Eu não sei se você está vendo, ouvindo. Você disse que não vai ter isomeria facineira aí, porque não tem ligantes iguais. Imagina o NH3. E o E o NH3? O NH3 aqui eu não vou formar, olha só. Então, Isadora, são 3 ligantes iguais só. Aqui eu tenho 4. Isomeria FAC-MER. É um quadrado. São 4 amônios, então não tem como ter. Tá. Gente, é isso então. Desculpa pela confusão aí no final, mas deu para entender? Alguma dúvida? Pode perguntar que eu volto, explico de novo. Muita coisa para assimilar? Eu tenho dúvidas. Pode. Priscila, como que eu conseguiria distinguir na prática quando eu tenho uma água hidratada e uma água coordenada? E como eu conseguiria distinguir quando eu tenho um cloreto coordenado e um cloreto como contra-íon na prática? O cloreto como contra-íon e coordenado, você poderia... Eu vou colocar um quadro em branco aqui. Se você quiser parar de compartilhar, eu consigo. Posso. Isso. Acho que a gente consegue fazer junto, não sei, deixa eu ver. Vocês estão conseguindo ver o quadro branco, gente? Não, né? Nem pra mim tá aparecendo. Agora tá. E pra vocês? Não. Pra mim, carregando. Foi? Tá. Eu acho que você consegue escrever. Eu não sei como. Esses dias eu tava dando aula, uma menina escreveu. Eu não sei como. Nossa. Deixa eu ver. Eu acho que é só ela apertar mesmo. É, né, na canetinha, né? Consigo. Olha que maravilha. Então, a água de hidratação. Vou desenhar poderia- um complexo aqui pra você, já que eu tenho minha mesinha. Acho que fica mais fácil, tá? Por favor, porque você vê que minha habilidade, assim, né? Aí você tenta me É das explicar. melhores. Sei lá, vou colocar aqui um complexo de cobalto, coordenado com 4 águas e 2 cloretos. Algo trivial. E um cobalto, não isômeros, tá? Estou fazendo uma suposição. Vezes H2O. Uma coisa legal que é esse símbolo, gente, ele é no meio, tá? Assim, é aquele símbolo de tipo de multiplicação que a gente tem. Não pode ser esse ponto final, tá? É multiplicado. Isso quer dizer que ele está hidratado, mas não está coordenado. Eu queria saber na prática como eu vou diferenciar essa água dessa água. Vocês ficaram com essa dúvida, gente? Porque assim, na fórmula, como eu falo com vocês, no papel tudo pode, né? Mas como que eu experimentalmente eu conseguiria saber se um composto está hidratado ou não? Bom, eu não sei se teria um jeito mais fácil do que isso que eu pensei, mas uma das possibilidades seria a análise termogravimétrica, que eu iria aquecer a substância e a água que está hidratada, que no caso é essa molécula de baixo, quando eu submeto ao aquecimento, como aqui é uma ligação iônica mais fraca que essa outra que está coordenada, Isso essa aqui água não ela é uma ligação iônica, hein? A água não está ligada ionicamente. não, sim, tá na estrutura. Ela também não está solvatada, né? Aqui, quando eu desenho um complexo de cobalto com água, aqui de fato é uma ligação covalente. Sim. Né? Aqui, quando essa água está hidratada aqui, ela está numa interação intermolecular. Porque ela não está coordenada, né? Ela não está como um contra-íon, ela não está numa ligação iônica. Então, ela está numa interação intermolecular. Às vezes até um pouco mais forte que uma ligação intermolecular normal, mas não chega a ser uma ligação iônica, é uma ligação interatômica. Então, existe uma diferença aqui de força de ligação, né?
Isso, então, devido a essa diferença de força de ligação, quando eu submeto esse composto a aquecimento, essa água que a interação dela vai ser mais fraca, eu vou observar na rampa de aquecimento que ela vai sair primeiro. Eu vou ter uma diminuição da massa do composto quando eu submeto a essa análise termogravimétrica. Já esse daqui, eu vou observar que essa água aqui, eu vou precisar de uma temperatura mais elevada para ela sair descoordenada do complexo. É isso Seria mesmo. isso? Isso mesmo. Por exemplo, aqui quando eu faço uma análise, essa água que está coordenada, ela pode sair até 200, 250 graus Celsius. E a gente sabe que uma água, quando ela está na sua forma de solvatado ou hidratado, ela sai ali por volta de 100. Aqui vai sair um pouco mais, porque ela, além de estar fazendo uma ligação com a água, ela está fazendo uma ligação aqui intermolecular com o meu complexo. Então, pode sair ali a 120 a 150 graus Celsius, né, mais ou menos. Isso, de fato, é uma análise que a gente faz muito corriqueira para composto de coordenação, gente, que é a análise termogravimétrica. Em uma outra oportunidade, a gente conversa sobre essa análise. Mas, uma coisa importante eu poderia fazer é simplesmente colocar uma massa conhecida desses dois complexos em uma estufa, e aí eu peso, né? Eu vou pesar esse complexo. Vamos supor aqui que eu tenho o primeiro complexo e o segundo complexo. Então, aqui é o primeiro complexo e aqui é o segundo complexo. E aí eu vou colocar ali a 100 graus Celsius as duas barquinhas com os complexos. E uma massa conhecida, vamos supor aqui 200 gramas de cada. E vou deixar overnight, vou deixar ali durante a noite toda a 100 graus Celsius. No outro dia, quando eu for pesar, essa massa vai se manter, porque não tem nenhuma água ali para sair, ou seja, isso aqui é muito estável, né? A 100 graus Celsius a gente não vai perder nenhuma estrutura. Já esse segundo, eu vou ver que tem uma diminuição de uma quantidade de massa. Essa massa vai estar menor do que 200 gramas, possivelmente porque essa água hidratada foi embora. Porque se eu deixar ali, mesmo que ela esteja uma interação um pouco maior, a 120, 150, como eu deixar a noite inteira, ela facilmente vai ser evaporada ali e vai perder essa água. Então, essa água, ela está ali na estrutura, por que eu quero dizer isso para vocês? Essa água, ela está ali na estrutura, mas ela é facilmente perdida, porque ela é uma interação intermolecular. Essa água que está coordenada, ela dificilmente é perdida. Eu preciso de altas temperaturas, porque é uma ligação interatômica. É uma ligação que eu preciso rompê-la. Para rompê-la, eu preciso de uma energia maior. É isso mesmo, Pri. E aí a gente pode fazer uma análise termogravimétrica, mas é uma análise mais elaborada. Simplesmente isso na rotina de laboratório a gente conseguiria fazer também. Eu vou falar do cloreto, então, tá? Posso? Tá, pode. Vou apagar aqui, tá, gente? Vou pegar minhas barquinhas aqui. Vou pegar... Deixa eu pegar... eu queria pegar o exemplo que você deu, porque ele cabe em muitas explicações. Obviamente, ele tem muitos isômeros, mas eu quero só conversar sobre... Isso é uma coisa muito importante, que permeia também a discussão da água. 4 amônias, aí você colocou 2 nitritos, 2 nitritos, 2 cloretos. 2 cloretos, né? Aí você mesmo disse que eu tenho a possibilidade de trocar esses grupamentos que são nitritos por cloretos, e aí os meus nitritos, eles viram contra-íons, né? Isso é um dos isômeros mais possíveis aí que a gente tem. E aí, lá no começo da aula, eu falei isso com vocês, né? Tem uma diferença de ligação. Essa ligação aqui está ligada com o caráter covalente. E esse cloreto está ligado com um caráter iônico, porque ele é um contra-íon. E isso tem diferença na hora que a gente coloca isso em solução. Quando eu coloco isso aqui em solução, lá dentro da minha solução vai ter o meu complexo de cobalto
com a minha amônia e o meu nitrito, 2 mais, e 2 íons cloretos em solução. Então, se eu coloco isso em água, todo mundo concorda que eu tenho no total 3 íons em solução? Eu tenho 2 cloretos e o meu complexo, que é um íon complexo. Então, ele também está ali dentro da solução como um íon. Agora, quando eu coloco esse aqui em solução, eu vou ter o meu complexo. Estou fazendo um baldão, tá, gente? Porque o complexo é grande. Com NH3 4 vezes, o meu cloreto coordenado 2 vezes, também como um íon, então em solução eu tenho lá o meu íon, e tenho o meu nitrito. Aqui também eu tenho 3 íons em solução. Mas esses íons são totalmente diferentes, né? Esses íons, aqui eu tenho um complexo que é diferente desse complexo, e 2 nitritos, aqui eu tenho 2 cloretos. Então, eu poderia diferenciar esses complexos através de uma reação química. É que quando eu coloco eles em solução, eles têm lá a mesma quantidade de íons. E aí, se eu coloco nitrato de prata, isso é uma reação muito comum que a gente faz, gente, dentro de laboratório, que a gente chama de uma análise qualitativa. Eu não consigo mensurar, mas eu consigo identificar. A análise qualitativa, ela identifica, mas não quantifica. Ou seja, quando eu coloco no nitrato de prata, o nitrato de prata é uma solução, e é uma solução incolor. Na pele não, né, Pri? Na pele ela fica amarronzada, mas é uma solução incolor. Quando eu gotejo uma solução de nitrato de prata aqui, a prata vai reagir com o cloreto, a Priscila ela até mencionou isso, e vai formar um sal insolúvel, que é de cloreto de prata, e ele é um sal branco. Então, na hora que eu gotejo o nitrato em solução, automaticamente a minha solução turva. E ao ser turvada, a gente vê que formou um sólido. E quando forma sólido em numa solução, a gente observa uma reação química, não é isso? É uma mudança macroscópica. Então, eu vejo que aqui, toda vez que eu gotejar nitrato de prata e formar um sólido, eu sei que ali tem um cloreto, porque essa é a identificação de reação para cloretos. Agora, quando eu venho aqui nessa solução e gotejo nitrato de prata, quando eu coloco a GNO3 aqui dentro dessa solução, não acontece nada. A minha solução continua sem sólido. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse cloro que está ligado, esse cloreto que está ligado aqui ao cobalto, ele não está na sua forma livre, ele não está na sua forma iônica. Então, é uma comprovação que ele está ligado coordenado, ele está covalentemente ligado. Porque ele só precipita como cloreto de prata na sua forma iônica. Então, se eu quero diferenciar se um íon ele está coordenado ou se ele está ionicamente ligado ao meu complexo, eu tenho que tentar fazer uma reação para precipitar esse íon. Se precipitar, é porque ele realmente estava na forma iônica. Se ele estiver coordenado, ele não precipita. É uma reação muito comum. A gente também faz muito isso para sulfato. Sulfato, por exemplo, ele precipita... Você lembra, Pri, com o que o sulfato precipita? Os meninos não sabem ainda, mas você acha que sabe. É o bário? Bário, muito bem. O sulfato precipita com bário. Então, quando eu quero saber se o sulfato está coordenado ou se ele está na sua forma iônica, eu gotejo uma solução de bário. Se formar um precipitado, se a solução turvar, é porque, então, houve a formação do sulfato de bário, e quer dizer que esse sulfato estava na sua forma iônica, né? São reações simples que a gente faz, que com certeza estaríamos fazendo se estivéssemos lá no laboratório, né? Hoje, como a gente não tem laboratório, a gente não consegue ver. Mas no próximo semestre, se Deus quiser, vocês vão ver isso real, né? Eu tenho também outras considerações, porque eu queria fazer com os meninos, que eu anotei aqui, deixa eu lembrar. Sim, é o seguinte, Pri, eu sei que às vezes na hora que a gente está dando aula, a gente acaba falando alguns termos que a gente não pensa muito para falar, né? A gente vai falando assim, é normal quando a gente dá aula, mas, por exemplo, você se referiu isso várias vezes como uma molécula. Opa, desculpa. Isso é um íon, né? É um íon complexo, né? E aí você às vezes falou assim, a molécula de cloro. Aqui ele não está como uma molécula de cloro, né? Ele está como um íon cloreto, né? O íon cloreto está coordenado.
Então, só a gente tomar cuidado com isso, né, gente? Quando eu tenho um complexo neutro, quando ele não tem um contra-íon, é uma molécula, né? Ele está ali como um composto molecular. Agora, a partir do momento que ele tem uma carguinha, ele já é um íon complexo. E isso faz toda a diferença, né? Eu até quero dar um exemplo para vocês. Vou apagar aqui. Vou tentar neutralizar aqui esse complexo que eu fiz. Isso são conceitos importantes, gente, que lá na frente faz toda a diferença quando a gente amadurece lá na nossa química. Vou pensar que aqui eu coloquei um cobalto 4, né? Vou colocar um cobalto 2 aqui, ó. Um complexo neutro. Deixa eu ver o que eu quero... deixa eu pensar. O que eu posso fazer aqui. Eu vou deixar assim também. Não quero isso não. Vou coordenar ele 5 vezes, tá? Peraí. Vou deixar ele com cloro aqui e um cloro aqui. São complexos diferentes, concorda, gente? Vamos começar. Esse primeiro aqui é um íon complexo. Então, esse aqui é um íon. Este aqui é um complexo, um composto complexo. Ele é neutro. Ele é um complexo neutro. Como que eu poderia... A massa é a mesma, né? Se eu for analisar a massa por mol, ela é a mesma, né? Eu tenho um cobalto, 4 amônias e 2 cloretos. Como que eu posso, dentro do laboratório, diferenciá-los, né? Obviamente, eles podem ter uma diferença de tonalidade de cor. Aqui, neste caso, dificilmente vai ter, porque é o mesmo íon com os mesmos ligantes, né? Esse cobalto teria ali uma coloração um pouco rosa, né? Que é a cor característica de complexos de cobalto, ou rosa ou verde. Esse poderia ir lá para o tom de rosa. Então, assim, a gente macroscopicamente não conseguiria diferenciá-los. Mas eu tenho medidas simples que eu poderia fazer no laboratório. Quando eu coloco o primeiro complexo em água, eu teria íons cloreto, e teria o meu complexo como um cátion. Então, aqui eu poderia medir a condutibilidade dessa solução. Se essa solução conduz corrente ou não. Por quê? Porque eu tenho íons em solução. Se eu tenho íons em solução, ele vai conseguir conduzir corrente dentro de um sistema. Agora, quando eu coloco o meu segundo complexo em solução, eu vou me poupar aqui o desenho, vou só colocar o complexo, ele não tem íons de solução. Então, quando eu preparo uma solução como a água adulterada, desmineralizada, e coloco esse complexo com certeza não conduz corrente elétrica. Então, isso é uma medida simples que a gente faz no laboratório para diferenciá-los, né? Eu pego a mesma quantidade de massa do meu primeiro complexo, do segundo complexo, coloco em solução, numa água desmineralizada e uma água destilada. E aí, o que eu vou conseguir observar? Este primeiro vai conduzir, este segundo não vai, pela diferença de íons em solução. Então, também é uma medida simples que eu posso fazer em laboratório para saber diferenciá-los em relação à sua condutibilidade, ok? Acho que é isso, Pri, que eu queria conversar com eles. Eu fiquei de desenhar o tetraedro quadrático plano, né? Mas eu acho que depois você conseguiu mostrar isso para eles, né? Vou desenhar aqui um tetraedro. Oi, Carol, pode falar. Se em vez de um íon cloreto como contra-íon, eu tivesse 2 ou mais, eu poderia quantificar isso também na corrente? Com certeza. A condução, ela é diretamente ligada à quantidade de íons em solução, ou à concentração, né? Por isso que eu disse que às vezes era a mesma massa. Então, aqui eu preciso não só da quantidade de íons, mas também do tipo de íon, tá? Porque, por exemplo, um cloreto conduz de forma diferente do que um nitrito. Então, isso também conseguiria diferenciá-los, mas a quantidade, sim. Naquele complexo anterior, eu tinha colocado aqui que a gente tinha 3 íons em solução. Com certeza, ele conduz muito mais que quando 2 íons em solução, ok? Tá certinho. Ok, obrigada. De nada. Bom, acho que é isso. Meninas, alguma dúvida a mais? Não, é porque a Pri falou, ela estava falando dos bidentados, que como é difícil a gente olhar a isomeriótica, de fato ela é muito difícil.
Eu gosto sempre, eu sei que vocês não estão com modelo, se a gente estivesse lá no presencial, eu daria essa aula com meus modelinhos, os meus modelinhos atômicos. Mas aqui, eu sugiro para vocês colocar o complexo no Google. Enquanto a Pri estava dando aula, eu rapidamente coloquei no Google, e aí a gente tem, deixa eu abrir aqui, ó, abrir o aplicativo. Eita, vocês já conseguem ver aí, gente? Abriu já? Não. Não? Então, deixa eu fazer diferente. Eu vou compartilhar um conteúdo aqui que acho que fica mais fácil. Ah, não. Deixa eu compartilhar isso. Foi, não foi? Foi. Porque quando a Priscila ela colocou este complexo lá e foi exatamente esse, tá? Que é o complexo de cobalto com 3 etileno de aminas. Quando a gente coloca todos os carbonos e os hidrogênios, fica de fato difícil de enxergar, né? E ela ainda colocou no modelo lá de pau e bola, que fica difícil. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Quando eu omito esses carbonos e esses hidrogênios aqui, fica mais fácil. Quando eu vou tentar fazer a superposição, eu gosto de pegar, e não faça nenhuma rotação, coloque este complexo em cima. A gente vai ver que eles são imagem, né, especular um do outro, mas quando eu colocar um em cima do outro, eu vou ver, que eu vou rabiscar aqui, que um etileno de amina já está aqui. Na hora que eu coloco essa etileno de amina aqui, eu já vejo que ela não é superponível. Então, eu gosto muito de quando a gente não tem o modelo, joga no Google, porque ele sempre tem essas representações que são de linha, que nos ajuda muito na identificação, né? E aí eu posso continuar a superposição. Quando eu superponho, aqui a etileno de amina, ela vai estar aqui, olha, não está superponível com nenhuma etileno de amina. E a outra etileno de amina está aqui. E a gente vai ver que, independente da posição que a gente rotacionar, eles nunca vão se coincidir. Então, toda vez que vocês forem tentar desenhar uma superposição, omitam os átomos de carbono e hidrogênio. Faça a ligação de linha, que a gente consegue ver com mais facilidade a superposição. Tá bom? Acho que é isso, né, Pri? Sim. É difícil mesmo, tá, gente? Não sei se vocês têm um modelinho. O modelo é bom comprar, sabe, gente? Mas o que acontece? O modelo orgânico, ele custa em média R$100. O modelo inorgânico, que tem número de coordenações até 8, eles são caros, tá? Eles não são baratos. Custam em torno de R$150, R$180. Então, não sei se é algo que a gente, nesse momento, vocês, né, estão dispostos a investir o dinheiro nisso. Ou você tem condição. Quando a gente está na disciplina, eu levo o meu e vocês usam o meu e tudo bem. Mas o que a Priscila falou é a solução mais barata e mais prática. Façam modelinhos de massinha, de jujuba. Eu prefiro a jujuba, porque depois... Eu não como jujuba, tá, gente? Mas quem come jujuba pode comer aí no final. E aí, fiquem à vontade. Mas eu acho que é o melhor mesmo é fazer uns modelinhos. Levanta aí, porque quando você estava falando, não deu pra ver. Isso aí, ó. Peguei negocinho de pão. Que negocinho de pão, Pri? Aquilo que vem no pão de forma, enrolado, aquele araminho. Os amarradores. Porque eu precisava de alguma coisa mais moldável para colocar no... etileno de amina. O etileno de amina. E aí o resto... Aí não tá a cor igual assim, mas uma massinha de 12, R$5, acho que vale a pena comprar para ver. Depois você podia, Pri, colocar em cima de um papel branco e tentar tirar uma foto e a gente mandar a foto para os meninos também. Pode deixar. Pode ser? Então tá, então é isso. Meninos, é isso. Isomeria são muitos conceitos, né? São muitos tipos de isômero. Eu costumo dizer que a isomeria é igual exercício de cálculo, a gente só sabe se aprendeu na hora que vai fazer o exercício. A lista, eu vou enviar a lista agora. Eu vou dar um prazo muito maior, obviamente, que a semana que vem, mais uma vez, é pausa do ensino remoto. Não posso cobrar nenhuma atividade de vocês. Mas eu já vou disponibilizar a aula. Para quem estiver tranquilo aí na semana que vem, já quiser assistir a aula de nomenclatura, fique à vontade. Também já vou liberar a lista de exercício. Mas elas estão lá para frente, tá, gente? Porque, mais uma vez, eu não posso dar essa atividade na semana que vem. Mas eu vou fazer isso.
E aí, vocês sabem, podem me chamar aqui no chat, eu sempre respondo. Às vezes eu não respondo de prontidão. E se eu não responder, me cobrem, gente, é porque eu posso ter perdido a pergunta. Mas geralmente eu consigo responder rapidinho, tá? A Priscila também está à disposição, a Júlia está à disposição. Aproveitem esses artifícios que vocês têm aí dessa disciplina. Tá bom? Vocês estão muito caladinhos hoje, né, Pri? É. Acho que é isso. Meninos, obrigada. Bom resto de semana para vocês. A semana que vem, ela é feita para os professores colocarem as notas em dia, então eu espero colocar todas as notas em dia. Devo, não nego, quando puderem. As notas da prova já foram liberadas. Se alguém tiver alguma dúvida também pode me procurar. E é isso. Obrigada a você, Mari. Mas, gente, queria agradecer também. Obrigada pela paciência. Desculpa o nervosismo. E qualquer coisa pode perguntar também, estou à disposição. Até o final da disciplina eu vou estar acompanhando, então, essa matéria, as próximas também. Qualquer dúvida pode procurar. Isso mesmo. Meninos, estou ansiosa por algum dia ver vocês, hein? Quem sabe um dia eu tenho o privilégio de alguém abrir uma câmerazinha para mim. Fico só na expectativa. No primeiro dia eles apareceram, tá, Pri? Apareceram para mim. Mas isso é raridade. Mas tudo bem, tá, gente? Mas é assim mesmo. Na primeira aula que teve de todas remota, eu pensei que não ia abrir a câmera. Eu abri o computador para assistir a aula da cama. Aí a Ângela, gente, abre a câmera para eu ver vocês. Eu saí no desespero, correndo. Não faz noção. Eu sei que ontem, não sei se vocês viram isso, um professor fez uma pesquisa numa universidade, acho que foi em São Paulo, e aí, assim, o principal motivo que não abre é pela aparência, né, que a gente se preocupa muito com a aparência, não tem jeito, com o local, né, que tá, às vezes não quer que apareça atrás, mas aqui no Teams a gente ainda tem artefatos, ó, gente, ninguém viu a bagunça do meu quarto aqui. Mas assim, obviamente não é nada pessoal, eu sei disso, né? Mas a gente fica querendo ver as pessoas, né? Porque a gente fica parecendo que a gente tá falando sozinha, né? Parece que a gente tá igual doido falando sozinho. Ainda bem que a Pri tá aqui hoje e tá comigo. Mas eu não me preocupo com a imagem de vocês, não, tá? Eu só queria ver vocês. Porque geralmente no final da disciplina eu sei o nome de todo mundo. Né, assim, eu passo no corredor, falo, tô vendo aqui, por exemplo, aqui pra mim agora tá aparecendo a Emanuele, a Carolina e a Tainá, né, que fica aqui na barra. Eu passo no corredor, eu sei quem é cada um, e eu vou acabar essa disciplina sem conhecer vocês, é muito triste isso. Mas tudo bem, vamos que vamos. No final do semestre a gente aparece, só para dar uma ideia. A gente pode combinar da última aula. Combina o dia. E uma coisa também que eu acho que é uma das maiores perdas assim, do ensino remoto é porque isso é só uma aula, né? Assim, e quando a gente está presencial é muito mais do que uma aula. A gente troca, assim, só uma aula parece não é diminuindo o valor da aula, né, gente? Assim, a aula, o objetivo é esse, passar um conteúdo. Mas na aula a gente faz muito mais do que isso, né? A gente troca experiência, a gente troca até confidências um com o outro, e a gente abre o coração, fala, professora, eu não estou bem, a gente vê que o aluno não está bem, pergunta por que não está bem, ou então eu chego contando alguma coisa, conversa sobre a vida, e aqui não, né, aqui é muito, muito imparcial, né, vem cá, passa o conteúdo, e é isso, galera, tchau pra vocês, e até semana que vem. Então, eu acho que essa é a maior perda de um ensino remoto, não tem essa troca de aluno e professor. Porque no final do semestre eu sei até das fofocas que rolam, né, assim, das caloradas, de quem tá pegando quem não pegou quem, etc, porque vocês acabam me contando tudo. Então, tô sabendo já. Também, né, a gente não tem ninguém pegando ninguém, tem, porque... Espero todo mundo em casa, né, gente? Tá vendo? Essa é a certeza que os humilhados serão exaltados. Os casados são... A vantagem dos casados está na pandemia só, o resto tá tudo sofrendo. Ai, realmente. Se bem que não, temos umas amigas aí que andam pegando os caras do Tinder aí. Que isso. Ai. Então aí, gente, deixa eu falar bobagem, muito obrigada. Até a semana que vem é uma folguinha, coloquem as disciplinas em dia, eu também vou tentar colocar as minhas em dia, eu já coloquei catálise em dia, só tá faltando vocês. E aí,
A gente se vê na outra semana. Tá bom? Pri, muito obrigada. Foi ótimo. Agradeço. Coração também, Pri. Então, até mais. Muito obrigada, gente. Obrigada a você. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau. Ah, tem que parar de gravar.